Comissão de Meio Ambiente debate saídas para a poluição do Rio Dourados. Olha o ser humano interferindo na natureza aí. Discussões sobre denúncias de crime ambiental, como presença de agrotóxicos em rios, descarte de resíduos hospitalares às margens do Rio Paraná, no distrito de Porto Morumbi, em Eldorado, falta de água em assentamento em Corumbá, assoreamento do Rio Piravevê e de córregos localizados na região do Pantanal, além do debate em torno da criação de lei de proteção ao Pantanal e até decreto do governo do estado que suspende o licenciamento para supressão vegetal no Pantanal, marcaram a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável no plenarinho Nelito Câmara. São temas que nós vamos acolher, fazer os encaminhamentos. Os outros temas são o desdobramento do que já foi apresentado aqui. Em relação à lei do Pantanal, isso ainda está sendo discutido entre o governo federal e o governo do estado. Então é uma reunião de trabalho que está avançando e está contribuindo com a sociedade sul-mato-grossense. Precisamos nos debruçar em cima para resolver, encaminhando correspondências devidas aos órgãos responsáveis para que explique à comissão quais os mecanismos para a solução desses problemas ou transformando esses problemas depois do debate em projetos de leis para apresentar para casa, seja capaz de dar resposta para a demanda que a sociedade nos apresenta. Portanto, mais do que nunca, fundamental funcionamento da comissão para você buscar alternativas que coíba comportamentos que possam prejudicar a saúde humana ou animal, depredar o Pantanal, nosso território, e causar transtorno de ordem ambiental. Em relação às denúncias, a gente está tentando se aprofundar um pouco mais para ter esses acessos às informações. Pedimos alguns dados aí para o IMASU, infelizmente, de acordo com o parecer, eles foram negados, e a gente vai proteger o Pantanal, proteger o Mato Grosso do Sul. Em relação à questão do desmatamento também, nós temos que ressaltar que o Pantanal é do povo sul-mato-grossense e não é de organismos internacionais. A gente não pode permitir que ONGs externas venham para o Pantanal para tentar aí, de alguma forma, interferir nessas políticas, né? E como eu disse, quem mais cuida do Pantanal aí, quem mais deve cuidar é o povo sul-mato-grossense, pois o Pantanal é nosso. Pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Rômulo Scorza Júnior, participou da reunião e falou a respeito da presença de 33 agrotóxicos no Rio Dourados. Desses 33, por exemplo, agrotóxicos que nós detectamos, apenas 3 deles são previstos na legislação com valores máximos permitidos. Os outros nós não encontramos na legislação ainda os valores máximos permitidos, o que seria muito interessante que a gente tivesse, porque a gente conseguiria comparar os valores encontrados com os valores máximos permitidos. Então é muito importante que, e esse nosso trabalho, a gente tem essa visão, né, que esse trabalho ele pode apoiar a criação, o estabelecimento de políticas públicas de uma forma mais técnica, né? Nosso trabalho ele é técnico, no sentido de que se futuramente se tem esses valores máximos permitidos desses agrotóxicos que ainda não constam na legislação. O parlamento pode, por exemplo, talvez utilizar esses estudos de monitoramento da Embrapa para embasar esse desenvolvimento de legislação, de políticas públicas, né? Então, um apoio técnico da Embrapa nessa questão de desenvolvimento de políticas públicas. A reunião ainda contou com a participação dos deputados Lucas de Lima e Gleice Jane, que também integram a comissão. Era aguardada a participação de André Borges Barros de Araújo, diretor-presidente do IMASU, Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, que falaria sobre os casos de desmatamento em diversas áreas do estado, mas ele não pôde estar presente. Lembrando que a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa discute políticas públicas voltadas a essa área, bem como o aprimoramento de uma legislação ambiental e de defesa ecológica. Como nós pudemos ouvir na reportagem, 33 agrotóxicos diferentes e só 3 dos 33 são permitidos pela legislação brasileira. Outra fonte de poluição do Rio Dourados, descarte de lixo hospitalar. Eu acho que essas pessoas que fazem isso já foram para São Paulo.
Eu acho que eles já andaram na marginal do Rio Tietê ou do Rio Pinheiros para ver o que o descaso da população fez com duas fontes de recursos hídricos que precisam ser gastos fortunas para transformar essa água em água potável. E agora nós estamos num estado com uma densidade populacional bastante baixa, que é sim possível permitir que os agrotóxicos usados não cheguem até os leitos dos rios. Por quê? Porque precisa de pelo menos 100 metros de mata ciliar. E a mata ciliar é um fator que impede a chegada da grande quantidade ou da maior quantidade de agrotóxicos nas águas dos rios do MS. Não só do Rio Dourados, mas a gente está aqui pertinho do Rio Amambai, o Rio Paraná também está perto da gente aqui. Então, é consciência ecológica. O produtor rural vai continuar produzindo do mesmo jeito se ele utilizar um agrotóxico permitido, ou seja, são agrotóxicos que causam menor dano ao meio ambiente. E aí as pessoas reclamam das punições impostas pelos governos e essas punições, que são multas, acabam não sendo pagas, perdoadas. Sabe como é o Brasil, né?